Na avaliação clínica, eu consigo saber exatamente se o paciente tem um deslocamento de disco com redução ou sem redução, fazendo uma avaliação clínica, tá? Você tem um roteiro, que normalmente eu sigo esse roteiro, eu criei atalhos dentro desse roteiro, para que eu consiga, de forma clínica, diagnosticar qualquer desarranjo interno dentro da articulação temporomandibular. E quando eu tenho necessidade, eu peço o exame de imagem para complementar essa avaliação clínica. Mas o diagnóstico de disfunção temporomandibular, ele acaba sendo basicamente clínico. Quando você tem esse deslocamento de disco com redução, como eu falei, você tem esse som articular na abertura e no fechamento. Só que existem situações que você pode ter uma aderência do disco articular, então o disco articular ele pode aderir na fossa mandibular, e você começa a ter dificuldade na abertura de boca. Ou até mesmo situações clínicas, o disco está totalmente anteriorizado e quando o paciente começa a abrir a boca, ele toca naquele disco, ele não consegue abrir a boca. Essas situações clínicas, em alguns casos, realmente você tem a necessidade do exame de imagem. Outra situação clínica é quando você precisa que você tenha um som articular na forma de crepitação. Som articular na forma de crepitação é aquele som na forma de rangido, de areia. É diferente do estalido, do clique. O estalido, o clique, normalmente ele está ligado a um deslocamento de disco com redução, na maioria das vezes. Tem outras situações que você pode ter um espessamento do tecido que fica sobre a fossa mandibular. Que tecido é aquele? É o tecido conjuntivo denso fibroso. E outras situações onde você tem esse estalido, tanto nesse espessamento do tecido, quanto em deslocamento de disco com redução. E quando você tem um som de crepitação, na maioria das vezes, como que ocorre o processo para chegar numa situação de som de crepitação? Na maioria das vezes, o som de crepitação, ele está ligado a alguma degeneração na estrutura óssea. Quando você tem uma degeneração na estrutura óssea, quer seja na fossa mandibular ou até mesmo na cabeça da mandíbula, você começa a ter processos degenerativos que causam erosões na estrutura óssea. E às vezes saem partículas pequenas de estrutura óssea e ficam dentro da articulação. Ou às vezes até mesmo aquele defeito ósseo que fica na cabeça da mandíbula ou na fossa mandibular, que dá esse som de crepitação, que é esse som de areia, de rangido. Então normalmente esse som ele está muito relacionado a alguma alteração degenerativa dentro da articulação. E o exame padrão ouro para a gente avaliar esse tipo de processo degenerativo dentro da articulação é a tomografia computadorizada Cone-Beam. Então, a tomografia computadorizada Cone-Beam, você consegue ver a estrutura óssea com mais nitidez, em 3 dimensões. E você tem o que na radiografia convencional é chamado de imagem radiopaca. Na tomografia, você tem uma hiperdensidade. Então, esse hiperdenso é uma nomenclatura que você adere ela na tomografia, que é a mesma coisa da radiopacidade na radiografia convencional. E a estrutura que é a radiolúcida na tomografia computadorizada, que são as estruturas que têm ar, tipo os seios maxilares, os seios estimoidais, seios frontais, esses seios que têm ar, a imagem fica hipodensa, fica radiolúcida. E a nomenclatura é hipodensidade na tomografia. Então, por exemplo, o disco articular, toda a estrutura muscular na tomografia fica hipodensa e a estrutura óssea fica hiperdensa. Então, quando você tem uma hiperdensidade, você consegue visualizar com mais clareza essas estruturas. Então, são situações clínicas que você começa a adaptar no seu dia a dia e que você começa a observar que a imagem, em alguns casos, realmente ela tem uma relevância, então tem necessidade de pedir em algumas situações clínicas.